Muito bem. Então, voltamos aqui para essa nossa horinha final. Como eu havia dito, 3 pessoas levantaram a mão. Vamos lá. Pode falar, Guilherme. Professor, em relação aos últimos comentários, assim, né, me despertou a curiosidade de pensar sobre essa construção das narrativas nessa existência dessa relação de mudança temporal, né, ou de clima. No seguinte sentido, né, essa relação entre a existência dessa ponte entre o mundo dos vivos e os mortos, por exemplo, né, primeiro que me parece que sempre existe ou é necessário algo, seja um objeto, um ritual, alguma mudança de estado para que ocorra esse contato aí, né? Ao mesmo tempo que, para essa representação, tendo esse contato, envolve essas características de mudança, né? E aí eu fui lembrando, por exemplo, assim, o contato com almas, né, com espíritos e tal, a gente vê sempre um vapor ou um frio, né, essa existência. Assim como também eu lembrei das transformações físicas, né? Por exemplo, lobisomem, algo do tipo, que aí me parece sempre que existe um calor, assim, né, dentro daquele corpo, e aí aquilo vai rompendo, né? E o vapor é sempre um elemento que está presente para ilustrar essas mudanças, assim, né? Eu achei curioso isso, e aí assim, eu fui lembrando conforme você foi relatando, né? Isso sempre existiu, assim, essas mudanças climáticas dentro dessas construções narrativas, mesmo no período clássico, assim, para que tenha isso, essas questões, enfim, de representação. Sim, Guilherme, com certeza. Né? O nome técnico que a gente dá para isso é ambientação. Tá? A ambientação, ela é fundamental. Ela tem a ver com as instâncias narrativas do espaço e do tempo na narrativa. Tudo isso tem uma técnica de construção e é proposital. Tá? É algo que é propositalmente construído, utilizando-se noite, a névoa, o frio, a chuva, né, a tempestade especificamente, tá? Isso a gente vai falar bastante, aliás, nós vamos ter uma aula toda praticamente sobre isso, quando nós falarmos da estrutura da ficção de terror e horror, né? Em que nós vamos falar, deixa eu ver em que lugar aqui, na nossa aula 11. Na nossa aula 11, a gente vai falar da estrutura da ficção de terror e de horror, e lá eu vou falar, né, dos 3 elementos estruturais, né, tradicionais, da ficção de horror e de terror. Um desses elementos é o locus horribilis, o lugar do medo. Tá? Como que isso é construído? Tem toda uma técnica que é justamente isso que você está percebendo desde já aqui. Então, isso é proposital. Isso tem uma razão de ser. Tá? Isso vai criar um impacto psicológico no leitor, vai gerar um efeito estético, certo? Que tem a ver com a criação dos efeitos do medo, do terror e do horror no imaginário, certo? Então, sim, sempre vai ser tomado dessa maneira. O tradicional, né, é a noite, o frio, a névoa e a tempestade. Mas nós vamos ter muitas variações disso, especialmente em outras literaturas, principalmente as literaturas das Américas, as literaturas do hemisfério sul, vamos colocar assim, que vão utilizar outros parâmetros. Por exemplo, ao invés da noite, o dia, o calor, vão se tornar elementos de medo, certo? Vão se tornar elementos que vão compor, né, uma ambientação de medo, tá? Então fique tranquilo que a gente vai falar bastante disso. Aqui eu estou trazendo esses elementos históricos clássicos e medievais para a gente construindo, né, e se ambientando com essas questões que depois vão ser
traduzidas na ficção de maneira mais técnica, né? Utilizando-se de conteúdo, de forma, principalmente. Isso vai ser amplamente utilizado na ficção de terror e de horror e vai ser transformado em técnica, certo? Então, mas é isso mesmo, é proposital, certo? É proposital essa ambientação. Amanda. Professor, na verdade, é mais um controle para ver se eu não estou viajando muito, né? E está mais ou menos na linha de raciocínio do que veio sendo perguntado. Mas justamente nessa discussão inicial sobre o sublime, né, que oprime, dessa ambiência de grandiosidade pela qual alguém pode se sentir diminuído, né? Tudo isso misturando o imaginário de uma região de calor, umidade, com a construção de horror, eu me lembrei de Heart of Darkness, né? Esse horror, o que era esse horror, né? É o Kurtz, essa figura que submerge nessa configuração e é visto como ensandecido, então me lembrei também da discussão que veio sendo feita, e também me lembrei do Marlowe, né, quando ele se sente completamente oprimido pelos olhos ali da floresta, então o sublime e o horror, no caso de personagens lá de cima, né, os ingleses, e tudo isso construído numa narrativa que está ambientada nos trópicos ali, até porque eu estava pensando, né, quão difícil é ter civilizações que se organizem ali, trabalhem e lidem com frio, mas a gente mal, ou assim, sequer ouvi falar de civilizações que se organizem bem no muito, muito, muito quente, né? Pensando mais em humanos. Então, não sei se procede, era mais para checar. Sim, tem todo. Essa sua invocação de Heart of Darkness, ela é muito propícia, né, nesse momento, porque em Heart of Darkness você tem Coração das Trevas, tá, gente? É o título do texto, de Joseph Conrad, que ela está fazendo referência, tá? Você tem um processo. A entrada das personagens e do narrador no continente africano, eles vão entrando, né, dentro desse continente, vão sentindo toda essa ambientação e isso vai gerando, né, a famosa passagem, né, o horror, o horror, o horror. Essa é uma passagem do texto, tá, gente? Estou citando aqui o texto. É exatamente isso. Tem toda uma ambientação, e ali é utilizado o calor, né? Então, há civilizações que lidam bem com o calor. Os tuaregues do deserto, por exemplo. Eles lidam super bem com o calor, mas mesmo eles, assim como os nórdicos, têm um certo respeito por essa ambientação, porque ela tem os seus perigos. E os perigos são sempre perigos mortais. É sempre a vida que está em risco. Nessas situações extremas, né, que são elementos geográficos, naturais, biológicos, que impactam também no imaginário, no inconsciente coletivo dos povos, tudo isso envolve o risco de vida. Então, no caso dos nórdicos, é o frio e a noite, é risco de vida. No caso dos tuaregues do deserto, por exemplo, na África, é o calor e o sol. É risco de vida. Você morre. Simples assim. Certo? Então, isso vai ser largamente utilizado na ficção para a construção da ambientação de terror, de horror, né, para a composição dessas ambientações. Não é só Midsommar que faz isso, minha gente. A gente já falou aqui bastante, desde a primeira aula de Midsommar, em que nós temos o quê? Em Midsommar, o terror, o horror, o medo, que se passa durante o dia, e um dia que não acaba. Certo? É o famoso o sol da meia-noite. Não acaba, é durante o dia que a coisa acontece. Então, ali o terror e o horror, o medo, né, o pavor, o gore, se dão durante o dia. Não é só Midsommar que faz isso. Diversas outras obras brasileiras, né, latinas e mesmo africanas também lidam com isso. E até mesmo as europeias, que é o caso de Joseph Conrad, lidando com o insólito do continente africano, né? E o medo que traz essa ambientação quente com a qual eles não estão acostumados, né? Aquilo vai gerando o horror, gerando o medo. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Porque é o medo do diferente. No caso de Joseph Conrad,
em Coração das Trevas, é o medo da diferença, é o medo do estrangeiro, é o medo do bárbaro. Onde que esse medo surge? Nesse período que nós estamos tratando nessa nossa conversa aqui hoje. Ele surge na Idade Média. O medo do diferente, o medo do estrangeiro, o medo daquilo que é bárbaro, o medo daquilo que não é católico, o medo daquilo que não é cristão, o medo daquilo que não tem raiz romana. Esse medo vai ser largamente difundido, desenvolvido pelo próprio cristianismo católico com fins políticos e econômicos, ao longo de toda a Idade Média. Esses medos vão ser construídos. Tá? O medo do diferente, o medo do estrangeiro. Quem é o estrangeiro? O bárbaro. Aquele que não é romano. Aquele que não é cristão. Esse é o estrangeiro. Então ele é diferente, ele é perigoso. Certo? Ou eu o cristianizo, ou eu o mato. Olha só. Né? Então, esses medos é que vão gerar, por exemplo, né, a igreja vai criar todo um aparato durante a Idade Média de repressão desses elementos. Né? E é um aparato do medo. Que elementos, né? O elemento da diferença, do estrangeiro, do bárbaro, do que não é cristão, do que vem de uma cultura do frio, do que vem de uma cultura da noite, que privilegia a noite, daquele e daquela que sabe lidar com a lua muito mais com o sol, certo? Com as superstições que todo esse grupo traz, né? As crenças culturais desse grupo. A Igreja Católica, durante todo o período da Idade Média, vai gerar todo um maquinário, né? Um aparato para reprimir esses elementos. Que aparato que é esse, minha gente? Tá? Os maquinários de repressão do imaginário criados pela Igreja Católica. Inquisição, figura do diabo e o próprio Renascimento. São todos elementos que foram criados, pensados para reprimir aquilo que era diferente de um certo status quo que se desejava. Então, isso vai gerar medo. A Inquisição, por exemplo. Né? Inquisição, Idade Média. Surto coletivo da Igreja Católica, só que não. Foi muito bem pensado. Foi muito bem arquitetado. Para quê? Para erradicar aquilo que era diferente da crença no Deus único. Afinal de contas, a pessoa que morava lá no interior, sei lá, da Inglaterra, no meio do nada, na Idade Média, ele não ia consultar o padre quando ele tinha um problema de ordem religiosa ou um problema com a lavoura dele. Não, ele ia consultar a bruxa. A bruxa que morava ali na esquina da floresta com a estrada. É sempre aí o lugar, né? O lugar do diferente. O lugar do diferente é onde? É na margem. Na margem entre a civilização e a natureza. Entre a estrada, que vai para a cidade, e a floresta, que é o símbolo máximo da natureza. Ele vai consultar a bruxa. Ele não vai consultar o padre. Certo? A bruxa não era uma figura de horror. Ela era uma figura de medo. Com certeza. Por quê? Porque ela tinha conhecimentos que o lavrador, o morador dos campos não tinha. Que conhecimentos eram esses? Eram conhecimentos tão absurdos assim? Tão sobrenaturais? Não necessariamente. Pelo contrário, eram conhecimentos dos quais a medicina, por exemplo, se apossou de vários. Técnicas de como fazer aborto, técnicas de higiene, certo? Higiene, minha gente. O europeu, na Idade Média, o que vocês acham que aconteceu a peste negra e a peste bubônica? Ah, isso foi praga? Não. Foi falta de higiene mesmo. Típica do povo europeu. Eles só sabe com quem que eles vão aprender técnicas melhores de higiene? Ou com as bruxas que tomavam banho de canela, minha gente. Sabe? As bruxas típicas.
as mulheres que eram apontadas como bruxas, elas tomavam banho. Primeiro que ela tomava banho, isso já era uma coisa absurda, certo? Isso já era uma coisa absurda, porque a Igreja Católica infundiu na mente das pessoas humildes de que banho fazia mal para a saúde. Foi a Igreja Católica que fez isso. Durante a Idade Média. As bruxas não seguiam isso, elas tomavam banho. E banho de canela. Canela tem propriedades curativas, é um antibiótico natural. Medicina. Isso é medicina, isso não é feitiçaria, minha gente. Isso não é bruxaria, isso não é o sobrenatural. Pelo contrário, é o natural. Certo? Com quem que os europeus vão aprender sobre higiene? Ou com as bruxas, ou com os americanos. Nós, aqui, o povo das Américas, especialmente os índios, que tem uma cultura do banho, né? Indígenas não é só no Brasil. Em toda a América, todo o continente americano, desde os Estados Unidos até a Argentina. Pelo menos, é a cultura do banho. Os indígenas, os povos nativos, estavam aqui antes dos europeus chegarem. Tem a cultura do banho. Banho no rio. Higiene. Essa cultura foi levada. Colonização reversa, minha gente. Sim, colonização reversa. A cultura do banho é levada da colônia para o colonizador, para a capital. E muitos povos europeus, mesmo assim, não aprenderam. Por exemplo, os franceses. Um desastre em termos de higiene. Por que vocês acham que o perfume francês é o melhor perfume do mundo? À toa que não é, minha gente. Nada é feito por acaso. Nada é acidental. Por que o perfume francês é o melhor do mundo? Porque ele é o mais forte. Qual a função dele ser mais forte? Disfarçar a falta de higiene. Então é mais fácil disfarçar do que mudar a cultura, percebem? Típico. Pensa que com os ingleses é diferente? Se não for pior. Se não for pior que os franceses. Tá? Então vejam, né? Aparatos. A Igreja Católica queria tomar esse imaginário. Então ela cria a Inquisição para caçar quem? Seus adversários. Aí cria a ideia da bruxa, né? A bruxa, ser do mal, ser das trevas, fez pacto com o diabo. Percebam que para eu criar a figura da bruxa, primeiro eu tenho que criar a figura do diabo. E é na Idade Média que essa figura também é criada, minha gente. Outra figura de medo. Outro elemento que vai ser fortíssimo, importantíssimo na ficção de terror e de horror. A figura do diabo. Essa figura não existe no texto bíblico. Ela não existe. Você pode procurar lá. Ai, Satanás foi tentar Jesus Cristo no deserto. Foi tentar nada. Tentar. Imagina. Satanás é irmão de Cristo. Como que ele vai tentar o próprio irmão? Desculpa. Se você não sabia disso. Certo? É uma família. Lúcifer, Satã, Satanás, Lilith, Jesus Cristo, é todo mundo, irmãos da mesma família, todo mundo tem o mesmo pai e a mesma mãe. Tá? Enquanto Cristo é a mão direita de Deus, a mão esquerda aqui, porque Deus não tem problemas, certo? A mão esquerda é Lúcifer. Né? Desculpa. Vamos encarar as coisas como elas são. Mas aí é que tá. Para eu demonizar alguma coisa, para eu diminuir, para eu tornar uma figura de medo, de terror, de horror, eu preciso criar um símbolo muito poderoso, um símbolo muito forte, um símbolo que vai impactar profundamente o imaginário. Eu crio a figura do diabo. A figura do diabo é uma criação da Idade Média, minha gente. Ela não é uma criação do início do cristianismo. É uma criação da Idade Média, tá? Vocês querem conhecer a história de como essa figura foi criada, tá? Eu indico para vocês um livro que se chama O Diabo, de Luther Link.
é um dos melhores textos que existem sobre essa figura. Ele vai contar justamente a história de como que essa figura foi criada no imaginário ocidental. Quem são os responsáveis, como, quais foram os elementos utilizados, que elementos simbólicos e mitológicos foram pegos e utilizados nessa composição, tá? Eu vou escrever aqui nos comentários, tá? O livro é O Diabo, esse é o título, Luther Link, é o nome do autor, tá? Então, cria-se a figura do diabo, minha gente, né? E aí, eu tendo a figura do diabo, o diabo ele não é um simples opositor de Deus. Ele é um perigo para a sua existência. Ele representa tudo aquilo que é contrário aos dogmas e preceitos da Igreja Católica. Certo? É o ser mais temido que existe. As pessoas, né, nessa época, elas não temiam Deus, o Criador de todas as coisas, o Pai do Cristo. Não. Elas temiam o diabo. Essa figura híbrida, é uma figura híbrida, olhem só. Híbrida. Híbris. É uma figura contraditória. Híbrida. Mistura, de novo, de elementos humanos com elementos bestiais e animais. Tá? Sim, A Máscara Sem Rosto é o subtítulo do livro, exatamente. Tá? Então, de novo, mistura elementos humanos com elementos bestiais. É uma figura carnavalesca numa perspectiva bakhtiniana, por exemplo. Tá? Então, eu tenho uma figura humanizada, que tem corpo humano, mas tem chifres, pernas de bode, rabo com ponta, e usa um forcado. Pele vermelha. Tem feições humanas, mas mistura, né? O humano com a fera. O humano com o animal. A mistura entre a civilização e o bárbaro, a barbárie. A ideia criada pelos romanos, daquilo que não é romano. Certo? O civilizado é o romano, o incivilizado é o bárbaro, né? O romano civilizado é a cultura, o incivilizado, o bárbaro é a natureza. Se eu misturo essas duas coisas, eu tenho um ser híbrido, uma figura de medo que impacta o imaginário. É a figura do diabo. E aí, né, claro que eu tenho que desenvolver essa mitologia, certo? Não basta criar a figura que é emprestada da mitologia grega, é evidente, né, gente? Um ser que tem metade do corpo humano e a outra metade é uma metade de bode, isso é um sátiro, certo? É um sátiro, uma figura das florestas, né? Uma divindade relacionada ao conhecimento, afinal de contas, né? O grande sátiro da mitologia grega, Filoctetes, professor de Hércules, certo? Então, percebam, eu pego da mitologia grega um ser, aí acrescento coisas a ele, né? Torno ele uma força opositora do bem, opositora do Cristo, opositora do Deus cristão, opositora da luz. Coloco um rabo com ponta nele, uma coisa animalesca, né, para enfatizar o animalesco, né? Cascos bifurcados, o casco de bode. O bode, minha gente, é uma leitura simbólica que a Igreja Católica faz como oposição ao cordeiro. O cordeiro é o Cristo. O bode é o diabo, tá? Então, é um elemento que foi criado no imaginário pela própria Igreja Católica como parâmetros, como elementos de comparação entre as coisas. Tá? O bode é demoníaco, o cordeiro é divino, sagrado, o Cristo. Percebem? Mesma coisa, junto na composição simbólica. Estou dando aqui alguns elementos apenas, tá, gente? É bem mais complexo que isso. Se você observar, não sei se vocês já viram um bode de verdade na frente de vocês. Alguém já teve essa experiência?
É interessante, não é? Mas é um bode, tá? Tem que ser um bode, não pode ser um ser de outro tipo. Observa a carinha do bode, certo? Observa a disposição dos chifres, das barbas do bode. É uma estrela de 5 pontas invertida. É exatamente este o formato da carinha do bode. Uma estrela de 5 pontas invertida, né? A igreja vai chamar isso de Bafomé. O famoso Bafomé. Que, né, os templários vão ser acusados de adorar o Bafomé, né? E vai todo mundo para a fogueira em 1323, né? Na Inquisição, vai todo mundo queimar. Os templários, queima tudo, né? A igreja queimando a si própria, inclusive porque os templários eram padres guerreiros, né? Todos eles eram padres cristãos, padres sagrados pela igreja, guerreiros ao mesmo tempo. Vai todo mundo para a fogueira. Tá aí também um elemento relacionado à figura do diabo, né? Não por acaso, Goya, no famosíssimo quadro Sabá das Feiticeiras, o que ele vai fazer? A figura do diabo vai ser representada pelo bode negro, né? Quem assistiu o filme A Bruxa, Philip, o bode Philip, né? Quem conhece arte, querem que eu mostre aqui o Sabá das Feiticeiras do Goya? Tem alguém que não conhece esse quadro? Quer que eu projete aqui o Sabá das Feiticeiras do Goya? Quer ver? É o Sabá das Bruxas ou das Feiticeiras do Goya. Pintor espanhol. Quadro famosíssimo. Que todo mundo morre de medo, inclusive, desse quadro. Certo? É a figura do diabo nessa perspectiva do bode, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem não conhece, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Quem não conhece, precisa conhecer, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar uma janela, pode ser uma janela. Aqui, permitir. Olha aí. Estão vendo? Alguém me diz aí se está vendo. Se está vendo? Está vendo? Sim. Beleza. Maravilha. Olha aí, ó. Isso daqui é o Sabá das Feiticeiras de Goya. Ou o Sabá das Bruxas. Olha aí. É quando eu junto as duas coisas. É quando a Igreja Católica, claro que não é, evidentemente, o quadro de Goya que faz essa junção. Pelo contrário, o quadro de Goya, ele vai vir muito tempo depois dessa junção, né? Que foi feita ao longo da Idade Média pela Igreja, né? Eu junto a figura do diabo em forma de bode, né? Um ser que é híbrido, neste caso é puramente bode, vejam só, né? Ou seja, uma força animalesca, uma força puramente da natureza. E eu junto isso com as feiticeiras, que fazem pacto com esse ser. No quadro de Goya, ele chega ao detalhe, do detalhe da criança ali, ó, na mão de uma das feiticeiras, como oferenda a Satã, né? Como oferenda ao diabo. Tudo isso é o quê? Goya, né? Trazendo nessa pintura um imaginário, né? Um imaginário que foi criado na Idade Média e que perdura até hoje. E é enfatizado agora pela cultura, não mais pela igreja. Certo? Então, minha gente, olha aí. Tenho, então, um dos mecanismos de repressão, né? Deixa eu ver, acho que eu tô... Minha imagem tá lá. Aí, voltou. Então, vejam. Para eu criar a Inquisição, primeiro eu tive que criar essa figura híbrida. E o forcado, tá, gente? O tridente do diabo é emprestado da mitologia grega. O tridente de Poseidon. É isso. Certo? Então, vejam. Crio a figura do diabo, né? Que relaciono com as bruxas. Elas são do mal. Por que elas são do mal? Porque elas fazem pacto com o diabo.
e caço todo mundo com a Inquisição. E mato todo mundo na fogueira. Quem foi morto na fogueira? Os diferentes. Aquilo que era considerado estrangeiro. Aquilo que era considerado bárbaro. Foram todos demonizados. O que significa demonizar? Foram transformados em figuras de medo no imaginário ocidental. E é muito efetivo. É extremamente efetivo esse mecanismo de criação simbólica, porque é um símbolo. Diabo é um símbolo, a bruxa é um símbolo. São símbolos. Minha gente, alguém aqui já encontrou uma bruxa de acordo com aquela mulher que é descrita no imaginário da cultura popular? Aquela velha, carcomida, toda alquebrada, faltando um dente, faltando um olho. Você já encontrou uma figura dessas na sua vida? Talvez você possa ter encontrado variações, mas não exatamente essa. Porque ela não existe, meu filho. Ela é uma criação cultural. Ela é um elemento que foi criado e incutido no seu imaginário antes de você nascer. Ela existe já no seu imaginário antes mesmo de você nascer. É ela que vem à mente quando se fala a palavra bruxa. É uma criação medieval, minha gente. A mesma coisa diabo. É aquele diabo lá, híbrido. O bode, o Bafomé, aquela figura sátira, né? Satírica. É isso mesmo. Uma figura satírica. Meio homem, meio bode, chifres, rabo. Esse elemento é que vem na sua mente, que foi construído pela cultura ocidental ao longo da Idade Média. Figura de medo. Medo de quê? Medo do diferente. Medo daquilo que não era cristão. Medo daquilo que advém das culturas góticas, visigóticas, ostrogóticas, celtas, vikings. Desses povos que não foram cristianizados, que não foram romanizados e que têm as suas figuras. Sim, tem. Da onde vem a ideia de bruxa? Dos celtas. São os celtas que têm a figura da bruxa como uma figura da sociedade. É uma figura social, é uma figura importante na sociedade celta. A bruxa. A sacerdotisa da deusa. É isso que é uma bruxa para os celtas. A sacerdotisa da deusa. A grande sacerdotisa da mãe de todos nós, da mãe natureza, a sacerdotisa da deusa. Né? Nas lendas arturianas, a dama do lago. Viviana, a dama do lago, a alta sacerdotisa de Avalon. Essa é a verdadeira bruxa, que é uma mulher linda, diga-se de passagem. Certo? Em que mais? A figura do diabo, né? Mesma coisa. Um símbolo que é incutido dentro de você. Né? Uma força muito grande. Né? Aquilo que diz que você tem que controlar os seus instintos, né? Que você tem que sobrepor a cultura, a natureza, né? Que é isso que, durante a Idade Média, foi feito pela igreja. Né? E o resultado de tudo isso, minha gente? O resultado de tudo isso vai ser o próprio Renascimento. A Renascença italiana. É o ápice, né? É o ápice de tudo isso. Porque aí o que a igreja vai fazer? Utilizar a arte. A arte, que tem um poder gigantesco sobre o imaginário. Até então era dogma, né? Preceitos, coisas impostas por padres, bispos, inquisidores, até a igreja perceber a mesma coisa que os romanos perceberam. Não adianta você tentar impor as coisas. Não vai dar certo, pelo contrário. Né? O resultado vai ser o oposto do que você espera. Se você impõe dogmas, é proibido consultar a bruxa, é aí que as pessoas vão consultar a bruxa mesmo. É proibido cultuar o demônio, é aí que as pessoas vão cultuar o demônio de verdade. Mas, e se eu ao invés de proibir,
eu modifico o imaginário das pessoas. Eu moldo o imaginário delas. Eu mobilizo o imaginário delas. Eu influencio. Surge a Renascença. O que é a Renascença? Higienização. Higienização de todo o folclore, de tudo aquilo que é considerado bárbaro, de tudo aquilo que é considerado não cristão, de tudo aquilo. Tira tudo. Apaga tudo. Catedral gótica, proibido de fazer. Agora não existe mais catedral gótica. Virou demodé. Está fora de moda a catedral gótica no século XIV. Agora é catedral românica. O Vaticano. O Vaticano é uma catedral românica, de arquitetura românica. É o oposto da arquitetura gótica. Tudo é branco, tudo é iluminado, a luz entra, tudo é grande, iluminado, cheio de arte. Vocês sabem quem fez a planta, né? Do Vaticano. Quem desenhou o Vaticano? A planta baixa, que depois vai ser usada para construir a igreja. Vocês sabem quem fez isso? Michelangelo, minha gente. Ele foi o desenhista da planta baixa do Vaticano. Então, aí o que acontece? A igreja angariou dinheiro suficiente para fazer o quê? Contratar os grandes artistas para propagar as suas ideias por meio da arte. Eu não preciso mais matar ninguém na fogueira, eu não preciso mais perseguir ninguém, não. Eu domino, por meios econômicos, a produção do imaginário. Isso inclui a literatura também. A ficção também. Tá? Muito da ficção dessa época foi paga com o dinheiro da igreja, foi produzida sob encomenda. Se é produzido sob encomenda, vocês vão de concordar comigo que quem faz o produto tem que seguir o pedido do cliente, certo? É o que acontece, por exemplo, com um quadro do Da Vinci, a Madonna das Rochas. Tem 2 quadros, a Madonna das Rochas. Versões diferentes, feitos sob encomenda da Igreja Católica. Então, Da Vinci pinta a Madonna das Rochas, né? Nossa Senhora, o Menino Jesus e o primo do Menino Jesus, João Batista, né? A igreja pediu uma cena bíblica, certo? Uma cena bíblica. Ok. Da Vinci fez a cena bíblica. A primeira versão, ele faz a Virgem Maria colocar, né? Ela está colocando a mão dela sobre a cabeça de João Batista, simbolicamente. E a maneira com que Da Vinci pintou essa mão remete ligeiramente a garras de uma arpia. A igreja não aceitou. Da Vinci teve que pintar de novo, sem essa mão, essa garra. Por quê? Porque não é cristão. Tem que propagar a nossa crença por meio da arte. Não aquilo que você gostaria de colocar. Aí, claro, Da Vinci pinta uma segunda versão sem essa mão que parece uma garra. Então, existem 2 Madonna das Rochas. E uma está em cada museu, tá, gente? Uma está no Louvre e a outra, se eu não me engano, está no Museu Britânico. Tá? E não veja, aí eu tenho o poder supremo sobre o imaginário, minha gente. Se eu domino a arte, eu domino o imaginário, e, portanto, eu faço o que eu quiser com esse poder. Foi o que a igreja fez por meio da Renascença. Né? A imagem do mecenas, nós vamos investir em você, vamos pagar pelo seu trabalho. É lógico que os artistas, né, eles não são idiotas. Eles, aos poucos, percebem que estão sendo usados, e é isso mesmo. É exatamente isso. Os artistas renascentistas contratados pela igreja para fazer
túmulos, igrejas, monumentos, eles estão sendo o tempo todo usados. Eles percebem rapidamente isso. O que eles fazem? Eles começam a reagir veladamente, cuidadosamente. Exemplo, vou dar um exemplo pouco óbvio. O altar principal do Vaticano. O altar principal do Vaticano, o altar onde é realizada as missas no Vaticano e tudo mais, aquele altar onde o Papa reza a missa, né? Ele é coberto por um baldaquino. Tem 4 colunas, certo? Que sustentam um teto em cima dele, né? É uma forma de cobrir o altar em sinal de respeito a esse altar e tudo mais. Bernini, artista renascentista, quem esculpiu essa obra em mármore negro. Interessante, né? A escolha de Bernini. Todo o resto do Vaticano é em mármore branco. Só isso é em mármore negro. O elemento que simbolicamente cobre o altar, que deveria ser branco, tinha que ser um pano branco, é feito de mármore negro. Interessante, não é? Mas tem outros casos, né? O próprio Michelangelo, por exemplo, quando ele vai esculpir o túmulo de Júlio II, do Papa Júlio II, ele é contratado pela igreja para esculpir o túmulo do Papa. Ele esculpe, ele põe uma figura de Moisés. Figura famosíssima, o Moisés de Michelangelo. Procurem aí no Google. Ele põe o Moisés de Michelangelo. Melhor, Michelangelo coloca o Moisés. É uma estátua. Linda, maravilhosa. Moisés é uma figura sagrada, uma figura importantíssima, tanto para o cristianismo quanto para o judaísmo. Como que o Michelangelo esculpe o Moisés? Com chifres e deixando a tábua dos 10 mandamentos escorregar da mão, cair no chão. É assim que é a escultura. Vou mostrar a escultura para vocês, caso vocês não conheçam. Para ver se a gente acha uma imagem legal do Moisés e Michelangelo aqui, que aponte esses detalhes, né? Porque são detalhes que são difíceis de ver. E eles são um pouquinho complicados de pegar na imagem. Vamos ver se dá para ver. Quer ver? E hoje em dia, obviamente, né? As imagens tentam não focalizar, né? Ah, essa daqui é perfeita. Vou mostrar para vocês o Moisés e Michelangelo, escultura renascentista, tá? Tá aparecendo, gente? Sim. Olha aí. Esse é o Moisés esculpido por Michelangelo. Chifres, ó aqui em cima, ó a cabecinha dele. Chifres. Delicados, certo? Não são ostensivos como os chifres do diabo, mas são chifres. E as tábuas dos 10 mandamentos aqui, Moisés nem ligando para elas, deixando elas escorregarem na mão dele. Cair do lado, assim, ele está olhando para outra coisa. Ele nem está dando importância para a tábua dos 10 mandamentos. Percebem? Isso daqui está no Vaticano, minha gente. Tá? Então, é claro que os artistas vão reagir a isso. No entanto, eles vão ser muito inteligentes, muito criativos para fazer isso numa época teocêntrica, que é o momento do Renascimento. E, né, a justificativa, né? O que a Igreja Católica vai fazer? Vamos ressuscitar a arte grega e a arte romana. Esse vai ser o referencial da Renascença, certo? Arte grega e arte romana, na perspectiva da Igreja Católica, certo? Então não é tão grego assim, né? Tanto que o Michelangelo, ele tenta, né? Ah, é para voltar à Grécia? Então tá, então eu vou esculpir Davi, o rei Davi. Esculpe Davi, né? Numa perspectiva grega.
O Davi pelado, certo? Igual a estátua de Poseidon, pelado. O que a igreja faz? De jeito nenhum. Imagina colocar Davi pelado. Põe uma folhinha de parreira aí, nas partes baixas dele. É onde surge a escultura com folha de parreira. Percebe? É grego peronomútil. Certo? É mais ou menos grego. É grego, mas é cristão. Certo? Então, foi, digamos assim, o momento que a igreja utilizou para julgar definitivamente para baixo do tapete tudo aquilo que não era romano, tudo aquilo que era estrangeiro, escandinavo, gótico, visigótico, ostrogótico, não cristianizado, cultura do frio, tudo isso foi jogado para baixo do tapete e enterrado com uma linda pá de cal, né? E esse cal vem do pó do mármore das esculturas, pela Renascença. Maravilhosa a Renascença, amo. Só que não dá para a gente passar pano. Não no contexto que nós estamos aqui. Sim, foi utilizada como mecanismo de repressão, sim. E muito bem utilizada, diga-se de passagem. O efeito foi excelente. Ressoou assim durante séculos e chegou até nas Américas, inclusive. Olhem o barroco. O barroco aqui nas Américas é herança disso. O barroco brasileiro. A melhor de todas as manifestações do barroco no mundo. Certo? A mais representativa. Depois a gente fala mais sobre o barroco. Tem algumas coisas também de reação. Ele vai ser meio renascentista peronomútil. Certo? Peronomútil. Bom, eu precisava colocar essas coisas para vocês, gente, para a gente dar conta desse período, tá? Para trazer para vocês, sensibilizar vocês nessas questões, para a gente, né, continuar a nossa disciplina. Na aula que vem, no começo da aula a gente fala sobre as obras literárias que eu tinha proposto para hoje, tá? Que vão trazer essas questões. Hoje a gente encerra com duas pessoas que levantaram a mão. Tinha uma terceira, mas acho que a pessoa acabou desistindo porque eu demorei muito, certo? Pode colocar de novo se quiser. Mas a gente termina a nossa aula aqui ouvindo os colegas. Tem o Luiz Guilherme, a Ana Clara, isso, era o Vitor. Isso, o Vitor tinha levantado a mão, mas acho que ele tinha desistido. Então, coloca a mãozinha aí também, Vitor. Fala, Luiz Guilherme. Cido, só ia comentar que quando você estava falando do sublime, do efeito do sublime que é causado nas igrejas góticas, na catedral gótica, me lembrou muito o conto do Chesterton, o autor que eu estudo. Assim, eu já comentei com você, assim, o uso que ele faz do gótico é declarado, né? Assim, ele trata muito, e ele inclusive contrapõe com a Renascença muitas vezes, mas tem um conto específico, que é da saga do Padre Brown, que chama-se Martelo de Deus. É genial porque ele vai usar ele vai construir uma explicação para um mistério, né, um caso de detetive, através do efeito estético da Catedral Gótica, né? Assim, tem um caso de um homem que morreu esmagado por um martelo, né? E ninguém sabe de onde veio o martelo, assim, no meio da rua, né? E o irmão dele é um sacerdote de uma igreja anglicana que é uma catedral em estilo gótico. E aí o Padre Brown vai fazendo uma série de perguntas para ele sobre algumas coisas sobre os sentimentos dele ali, e tem um momento que eles estão em cima eles estão numa parte de cima e olhando de lá de cima da igreja para baixo. E aí ele faz essa relação, o que ele fala, né, ele fala desse efeito do sublime, né, ele fala que, eu tô lendo aqui na tradução, que essa arquitetura da Idade Média tem um elemento de energia titânica que, por qualquer ângulo que se veja, parece estar sempre passando a toda velocidade com um dorso forte de um cavalo desembestado. E aí ele vai encontrar a solução para o crime. Bom, a resolução é que
foi esse irmão dele que matou o César, ele jogou o martelo lá de cima da igreja, ele jogou até atingir ele lá embaixo, né, o irmão na rua. E aí eu acho que essa desestabilização que você falou do sublime, ela acontece assim, ela pode acontecer olhando de baixo, né, para cima ou de cima para baixo, né, que ele fala que o gótico faz essa distorção, né, fala é um desenho de um animal pequeno, né, assim, é um desenho de um gato pode virar um imenso dragão, assim, né, tem essa perda de perspectiva, né, tem essa coisa que você não sabe o que é. E aí ele relaciona isso e fala, ele preza pela humildade, né, porque é um encontro com a teologia cristã, né, que para a gente poder realmente admirar as coisas, nós temos que olhar de baixo, né? E isso é um elemento da humildade. Se nós olhamos de cima para baixo, né, tem isso da arrogância. Então, ele sabia que o irmão que matou, que jogou o martelo de lá de cima, porque ele estava admirando as coisas de lá de cima. Então, assim, ele faz isso pelo efeito estético do gótico. Eu acho muito interessante. Sim, faz todo sentido. Quando nós estudarmos o sublime, nós vamos descobrir justamente isso. Exatamente essa questão que você colocou. Eu tenho o sublime que se dá, e ele pode se dar se eu olho de baixo para cima ou de cima para baixo. Inclusive, uma das representações na arte mais bem acabadas do sublime é um quadro, certo? É uma pintura de um alemão do século XVIII, que eu coloquei, inclusive, acho que na nossa aula 8, como uma possibilidade ou alguma coisa assim. Deixa eu ver. Quer ver? É o quadro Caminhante sobre o Mar de Névoa. Nós vamos ver esse quadro na aula 8, tá? É uma representação do sublime. Ele olha de cima. A figura humana que tem no quadro olha o mundo natural de cima, não de baixo. Então, sim, nós vamos ter, né, essas manifestações do sublime, né, não vão estar moralizadas pelos elementos cristãos. Né? Se eu olho de baixo para cima, eu estou no campo da humildade, se eu olho de cima para baixo, eu estou no campo da arrogância. Isso não vai ser um determinante para o sublime, mas não, sim, no a caso, leitura cristã faz sentido. ali é um Faz padre, sentido, né? sim. Né? Mas, sim, o sublime é isso. Né? Esse é o nosso caminho. Nós vamos lidar com o sublime em algum momento e ele vai ser um elemento de geração de terror e de horror. Tá? Ana Clara. Cido, quando você estava falando da Inquisição, eu lembrei muito do Labirinto do Fauno, porque faz o oposto, né? O comedor de crianças que tem, ele vai se transformar num monstro, justamente por conta da Inquisição. Ele é contratado por um padre, né? Ele come o coração do padre, é nesse momento que ele se torna um monstro. E aí ele não é queimado, né? Ele é visto como um monstro muito importante para a igreja, que vai, inclusive, né, ir atrás das bruxas, dos pecadores, né, e matar. E tanto é que ele é o único que permanece como um monstro eterno, né? E aí eu achei muito legal que ele não é queimado. Ele acontece por conta da Inquisição. Exatamente. E se você assistiu o filme Van Helsing, que é um filme assim, gente, é pipoca, tá? É para assistir dando risada, certo? Tudo bem, é o Hugh Jackman, tá? Que faz o Van Helsing, todo lindo, maravilhoso ali. Claro que é a personagem do Drácula, sim, né? É inspirado na personagem Van Helsing do romance Drácula. Mas ali o Van Helsing, ele não é o senhor, o velho, o professor que a gente encontra em Drácula, tá? Ele é um homem todo lindo, maravilhoso, que é contratado pela igreja para caçar monstros. Contratado pela Igreja Católica. O filme dá a entender, ele parte do princípio de que, ao longo dos milênios, a igreja sempre manteve um grupo de cientistas e pessoas secretos que trabalham para eles e que vão coletar os monstros.
e utilizar esses monstros, né, para que a igreja utilize esses monstros em benefício próprio nos momentos certos. Mecanismo de dominação do imaginário. De novo. É uma leitura bastante interessante. Porque não deixa de ser. Afinal de contas, quem é que produziu o arquétipo da monstruosidade? O diabo. É o diabo, o arquétipo da monstruosidade. A gente vai conversar sobre monstruosidade também, lá na nossa aula sobre a estrutura da ficção de terror e de horror. Um dos elementos, dos 3 elementos, é o monstro, certo? É o locus horribilis, o retorno do passado, e o monstro, a figura do monstro. No imaginário ocidental, o arquimonstro, o arquétipo do monstro, é o diabo. Quem construiu esse arquétipo? Então faz todo sentido que a igreja mantenha, por exemplo, guardado seus monstros para serem utilizados nos momentos necessários. É o que você acabou de me relatar, que você assistiu no Labirinto do Fauno, que eu também assisti, e a gente vê isso num outro filme Pipoca, certo? Um filme totalmente aí para única e exclusivamente para diversão, né? É para a gente dar risada com aquilo, evidentemente, certo? Tem um jogo de referências muito legal ali, a diversos clássicos da literatura gótica, né? Da literatura de ficção de terror e de horror, da ficção de terror e de horror, né? Mas ela vai nessa mesma linha, né? De que quem cria os monstros e quem manipula a divulgação desses monstros é a própria igreja, né? É uma leitura interessante de se pensar e de se fazer. Afinal, o arquétipo do monstro foi criado pela igreja. E o Vitor? Oi, professor, boa noite. Professor, eu tenho uma dúvida no seguinte ponto. Para a aula da Antiguidade Clássica, eu li a Odisseia, o livro 11. E me chamou muita atenção o estágio de letargia das almas no Hades. Tanto é que o Ulisses ele encontra a mãe dele e ela só toma de volta a consciência que foi apagada por estar no Hades depois de tomar do sangue do ritual de necromancia que ele tinha praticado. Aí, no trecho do livro, no capítulo do livro Excesso e Transgressão, a gente vê que o gótico, muitas vezes ele pode vir como uma manifestação de uma transgressão, tanto religiosa quanto política. Aí, diante de tudo que você falou, quanto à ideia de punição que a gente vê principalmente em Dante, com o purgatório, com o inferno, me vem um questionamento. A igreja, aliada ao gótico, ela não é mais transgressora do que uma instituição transgredida? E se sim, porque quais as razões do gótico se desvincular da igreja e passar a transgredi-la? A ideia da salvação já não tinha sido boa, mas a da punição também não, a ponto do gótico ter que se reinventar ainda mais. Mas quem disse que o gótico se desvincula da igreja? Por que você acha que eu tenho falado tanto de igreja nas últimas aulas? O gótico nunca se desvincula da igreja. Ela é a fonte de todos os monstros. E vai dentro dessa sua leitura mesmo. Ora, tudo aquilo que se torna muito grande, em algum momento transgride seus próprios limites. Isso é natural. Foi o que aconteceu. É a história de todas as grandes civilizações. Em algum momento, quando elas se tornam grandes, poderosas, é o caso da Roma Antiga, é o caso do Egito, é o caso da Grécia Antiga. Quando elas se tornam muito poderosas, muito grandes, elas excedem os seus próprios limites. É nesse momento que elas começam a cair. É nesse momento que elas começam a regredir. É o momento que marca o começo do fim delas. E é óbvio que essas civilizações elas vão resistir, é claro, a isso, de todas as formas, principalmente pela arte, né?
A igreja tem essa mesma história, uma história milenar, né? Ela tem essa mesma história. Em dado momento, ela chegou a um ápice tão grande que não existiam, por exemplo, monarquias na Europa sem a bênção da igreja, a não ser a monarquia britânica, que se desvinculou da igreja católica bem cedo, né? Lá ainda no século XVI, né? Agora, as outras monarquias europeias, quem que colocava a coroa na cabeça do rei da Espanha? O Papa. Quem que colocava na cerimônia de coroação do rei da França a coroa na cabeça do rei? O Papa. Ou alguém indicado por ele, um bispo, um cardeal, alguma coisa assim. Nem a Inglaterra escapou de uma influência desse tipo. Quem coroa o rei da Inglaterra? O arcebispo de Canterbury. Vocês vão ver isso no dia 6 de maio desse ano. Aproveitem, tá? A coroação de um rei da Inglaterra, ela acontece no máximo 2 vezes por século. Tá? Então, sintam-se, não percam, 6 de maio de 2023, a coroação do rei da Inglaterra. Certo? E vocês vão ver ali o arcebispo de Canterbury, da Catedral de Canterbury, que foi um dia, não, hoje não é mais, hoje é um lugar histórico, ele nem é um templo religioso, a Catedral de Canterbury, tá? Mas um dia foi o centro da Igreja Católica nas Ilhas Britânicas. Até as Ilhas Britânicas, né, banirem o cristianismo católico e tudo mais, dentro de uma controvérsia muito grande, muito complicada, que hoje não dá tempo de eu explicar como que isso aconteceu. Mas ainda ficou esse resquício. O arcebispo de Canterbury, ele é um protestante, ele não é católico, tá? Ele é um líder protestante, mas ainda assim, ele mantém o título, arcebispo é um título católico, criado pela Igreja Católica. Ele mantém esse título e ele rege uma religião que é uma dissidência do cristianismo católico, né? Que é o anglicanismo britânico, uma mistura de protestantismo com elementos com as ideias do rei da Inglaterra, vamos colocar assim, certo? Adapte. Henrique VIII chegou para o arcebispo de Canterbury e falou: é o seguinte, agora a gente vai ser protestante, só que eu quero que você adapte isso, isso, isso e isso para mim, tá? E assim foi fundado o anglicanismo, a religião dos reis da Inglaterra. Eles têm uma religião particular, sim. Tá? Então, vocês vão ver isso acontecer. Mas mesmo assim, né? Mesmo um país como a Inglaterra, que nunca teve muita influência cristã, ainda num momento tão importante para o povo inglês, tão simbólico, né, que é a coroação da figura monárquica, da figura real, eu tenho uma figura religiosa cujo título religioso de arcebispo advém dos primórdios aí da Igreja Católica, quando ainda havia, né, uma influência da Igreja Católica nas Ilhas Britânicas. Certo? Então, vejam, a igreja católica se tornou tão grande que ela começou a exceder os seus próprios limites. É nesse momento que o gótico surge, é claro, porque é nesse momento que os monstros que tinham sido reprimidos, que tinham sido guardados nos porões, que tinham sido queimados na Inquisição, eles voltam. É o retorno do passado. Eles voltam. E voltam mais fortes. Muito mais fortes. Esses exemplos de filmes que a gente deu aqui, O Labirinto do Fauno, o próprio Van Helsing, ele mostra justamente isso. A igreja excedeu os seus limites. Ela transgrediu a si própria. Vai haver uma consequência disso. A consequência disso é o quê? O retorno das trevas, claro. Nas figuras de medo, de terror, de horror. Ela gesta os seus próprios monstros. Aliás, minha gente, quando a gente estudar monstros, a gente vai descobrir que as próprias culturas, nossas culturas, é quem criam os seus monstros. Elas mesmas gestam os seus próprios monstros.
Portanto, elas mesmas gestam a sua própria transgressão e seu próprio excesso. O gótico é inerente a todas as culturas. Ninguém escapa disso. E a ficção, é lógico que ela vai ser a linguagem privilegiada para representar isso. Né? Tanto a literária quanto qualquer outra forma de ficção, cinema e por aí vai. Né? É uma linguagem privilegiada. Por quê? Porque ela não tem restrições. A ficção, por natureza, ela trabalha já com o excesso e com a transgressão. Toda a ficção é assim. Certo? A gente fala mais sobre isso na nossa próxima conversa, em que a gente vai falar sobre a própria transgressão e os excessos, com o surgimento do romance enquanto gênero literário. É o excesso do excesso. É a transgressão absoluta, no contexto da própria ficção. Né? É um gênero híbrido de ficção. Ele aceita tudo. Ele não tem limites. Se ele não tem limites, ele é a própria transgressão. Percebe? Mas isso é para a próxima aula. Por hoje tá bom, né, gente? Adorei a participação de vocês, né? Muito legal os nossos assuntos. Bom, então até semana que vem. Bom final de semana para vocês, tá? Na aula da semana que vem, a gente começa na primeira horinha falando, né? Das obras ficcionais que eu tinha proposto para hoje, né? O Mabinogion, o Inferno de Dante, o Tito Andrônico do Shakespeare, o Paraíso Perdido do Milton. A primeira hora a gente conversa sobre isso e depois a gente entra nas questões do romance, na esteira de tudo isso que a gente está conversando na aula de hoje e nas aulas anteriores, tá bem? Até lá, então. Abração, tchau, tchau. Só uma pergunta. Semana que vem não é feriado? Próxima aula. Eu falei Então tá bom. é feriado. Próxima aula, que é dia Então tá bom. 14 de abril, a próxima aula, tá, gente? Tá bom. É 14 de abril, justamente porque sexta-feira que vem é feriado, tá bom? Um ótimo feriado católico para vocês, tá? Até mais, gente. Cido, tá por aí ainda?